estamos estudando o ministério do profeta Elias, um homem que foi separado por Deus para anunciar uma dura mensagem num tempo difícil de Israel. Já vimos que Israel estava passando por um tempo muito difícil, porque sobre a nação havia um rei chamado Acabe, um rei perverso, casado com uma mulher que fazia parte do povo sidônio, chamada Jezabel, uma mulher que também tinha uma personalidade terrível e que estava atrapalhando o povo de Deus de adorar o Senhor. Por causa dessa má liderança, desta mulher terrível que casou com o rei Acabe e que perverteu o seu coração, o povo de Israel se afastou do Senhor e começou a erguer ídolos em todo o território nacional, adorando então Baal, um dos deuses, entre aspas, dos sidônios, adorando Astarote, outra deusa, entre aspas, dos sidônios, e eles então se desviaram por completo da palavra de Deus, a ponto de Deus ter que levantar um homem chamado Elias para confrontar Acabe em sua impiedade. Vimos na primeira aula que ninguém sabe de onde surgiu Elias, né? O texto só diz assim: Elias era um homem de Tisbe, e ele foi um dia para Acabe e falou a Acabe: você está cometendo impiedade, por causa da sua impiedade, o céu não vai derramar chuva nos próximos 3 anos e meio. E ele então decretou uma sentença do Senhor sobre a vida daquele perverso rei. E a partir daí então nós vimos os desdobramentos de toda essa história. Como Elias foi se esconder perto do ribeiro de Querite e foi alimentado poderosamente pelo Senhor. Como depois o Senhor o envia até a cidade de Sarepta, onde ele encontra aquela mulher viúva. E como Elias ali se relaciona com ela, é por ela alimentado, faz aquele milagre de multiplicação, depois ressuscita o seu filho, e assim nós vemos então como esse período de 3 anos e meio, desde o momento em que Elias profetizou que sobre Israel haveria essa falta de chuva, até o momento em que então Deus olha com misericórdia para o povo e começa a trazer a chuva de volta. Então hoje nós vamos estudar os textos que falam sobre essa narrativa a partir do capítulo 18 do primeiro livro de Reis, falando sobre então como foi essa retomada, esse reencontro de Elias com Acabe ao final desse período de estiagem. Nós estamos na lição 7 da nossa revista. Se você tem a nossa revista, vá até a página 16, nós faremos a leitura que está no ponto 7. E se você ainda não tem nossa revista, eu peço que a Zélia ou alguém que tenha aí o link, coloque uma vez mais no grupo da igreja, e você clicando nesse link, você pode ter acesso ao material. Ali no fundo também tem um cartaz, que tem o QR Code, que você pode facilmente com a câmera do seu celular acessar o material. Se você prefere o material impresso, como algumas pessoas têm em mãos, fale com a Zélia que nós teremos prazer de imprimi-lo, para que você possa ter acesso a esse material. Todos acharam? Cadê o povo do microfone? O microfone vai rolar hoje? Está aí com o Rafa, né? Então nós estamos criando a dinâmica da escola bíblica dessa seguinte maneira. Eu vou ministrando a aula e os irmãos, à medida em que vão se sentindo que podem colaborar com a aula, podem se sentir à vontade para falar, para dar opinião, para complementar alguma coisa que Deus falar no seu coração. Então já logo quero pedir a ajuda de algum irmão que possa ler então o título do ponto 7 e o texto bíblico que está logo abaixo. Espere o microfone, Roger, que nós estamos sendo gravados. Som. Defensor, não delator. 1 Reis 18, de 7 a 16. Quando Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. Obadias o reconheceu. Inclinou-se até o chão e perguntou: és tu mesmo, meu senhor Elias? Sou, respondeu Elias. Vá dizer ao seu senhor: Elias está aqui. O que eu fiz de errado, perguntou Obadias, para que entregues o teu servo a Acabe para ser morto? Jurou pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não há uma só... Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não há uma só nação ou reino aonde o rei, meu Senhor, não enviou alguém para procurar por ti. E sempre que uma nação ou reino afirmava que tu não estavas lá, ele os fazia jurar que não conseguiriam encontrar-te. Mas agora me dizes para ir dizer ao meu Senhor: Elias está aqui.
Não sei para onde o Espírito do Senhor poderá levar-te quando eu te deixar. Se eu for dizer isso a Acabe e ele não te encontrar, ele me matará. E eu, que sou teu servo, tenho adorado o Senhor desde a minha juventude. Por acaso não ouviste, meu senhor, o que eu fiz enquanto Jezabel estava matando os profetas do Senhor? Escondi 100 dos profetas do Senhor em 2 cavernas, 50 em cada uma, e os abasteci de comida e água. E agora me dizes que vá dizer ao meu senhor, Elias está aqui, ele vai me matar. E disse Elias, juro pelo nome do Senhor dos exércitos, a quem eu sirvo, que hoje eu me apresentarei a Acabe. Então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Muito bem, não sei quantos dos irmãos ainda lembram do final da última aula, do domingo passado, quando falamos sobre esse homem chamado Obadias. Obadias era o responsável pelas finanças, responsável por toda a administração do palácio real de Acabe. E então Acabe, percebendo que os seus animais estavam passando fome, lembra que nós estudamos? Quando mulas valem mais que gente. Vendo ele que seus animais estavam passando fome, ele saiu com seu administrador, procurando fontes de água e alimento para alimentar os seus animais. Acabe não estava preocupado com o seu povo que estava passando fome, sofrendo, mas ele estava preocupado com a glória do seu reino, com seus animais. Então, o texto que nós estudamos na última semana, o início do capítulo 18, diz então que Acabe foi para um lado procurando fontes de água e alimento para os seus animais, e Obadias, o administrador do palácio, foi para outro lado. E então, lá pelas caminhadas, pelos lugares onde Obadias estava caminhando, ele encontrou Elias e se deu o que nós estamos vendo agora e lemos no texto bíblico. Quem poderia continuar a leitura lendo o texto que está ali na página 17, logo abaixo do texto bíblico? Erga sua mão para que o microfone chegue. Robertson. Eu vi que a mãe dele chama ele assim, Robertson. Agora eu vou chamar Robertson. Ela é nordestina, então ela pode falar Robertson. Eu sou gaúcho, não posso não, né? Tem que ser Robertson. Bom, na busca pelas fontes de água, Obadias encontra Elias, ou melhor, é encontrado pelo profeta. Há 3 anos e meio, Acabe o procura furiosamente para matá-lo ou obrigá-lo a desfazer a maldição que estava sobre o reino, sem sucesso. Obadias o encontra por acaso, quer dizer, por direcionamento de Deus. O administrador de Israel conhece bem a fama de Elias. Ele é um profeta sem paradeiro, levado de um lugar para o outro pelo Espírito de Deus, e por isso teme deixá-lo para avisar Acabe. Tranquilizado pelo próprio Elias, diante de quem está prostrado, Obadias aceita o desafio de delatá-lo. Para Obadias, entregar o grande profeta de Israel era algo fora de cogitação. Ele era funcionário de Acabe, mas servo de Deus desde sua juventude. O texto bíblico dá conta de mostrar o grande sacrifício que esse homem fizera para manter 100 profetas a salvo, alimentando-os em meio à seca dolorosa nos últimos 42 meses. Obadias estava disposto a abandonar Acabe, submeter-se a Elias e, juntamente com os profetas da resistência, dar um golpe de Estado em nome do Deus da nação. No entanto, parece que Deus tinha outros planos para destronar o rei perverso e que Obadias faria sua parte interpretando o traidor. Obadias age como delator, mas na verdade é um grande defensor dos princípios e dos profetas de Deus. Ele faz o que Elias pede, ainda que lhe pareça loucura. Muito bem, então aí no texto nós vemos que Obadias renega, a princípio, nesse encontro com Elias, delatá-lo ao rei Acabe. Vimos na última semana também, no início do capítulo 18, que Obadias, embora trabalhasse no palácio, embora tivesse dificuldades de lidar com a impiedade que assolava Israel, ele era um homem que temia a Deus. E quando viu que Jezabel estava matando os profetas do Senhor, ele escondeu 100 profetas, 50 em cada caverna, e os sustentou. Nós não sabemos se ele sustentava através dos recursos do palácio, através dos seus recursos próprios, mas Obadias era um homem de Deus, e ele estava segurando uma resistência, protegendo uma resistência de profetas,
profetas, para que eles então pudessem ser o start de Israel, um recomeço para que o povo de Deus pudesse ter esperança no futuro. E ele então se preocupa com isso. E quando ele encontra Elias e Elias vê ele, talvez vestido com as roupas de um funcionário real, e diz: olha, esse deve ser o servo de Acabe. Fala: vá falar para o seu senhor que eu estou aqui e que eu quero encontrá-lo. Elias sabia que Acabe estava procurando ele em tudo que é lugar, porque queria ver como que ele poderia fazer para que voltasse a chover sobre a terra, para que aquela maldição que foi lançada por Elias pudesse ser quebrada. Então, Obadias fala para Elias essas palavras que nos intrigam, né? Diz: jamais eu delataria você. Eu sou do seu time, eu não sou do time da Acabe. Embora eu esteja aqui vestido a camisa dele, nós jogamos no mesmo time. Eu sou um homem que sirvo a Deus desde a minha juventude. Eu escondi esses profetas nas cavernas. Eu estou preocupado com a situação de Israel. Eu torço para você, eu quero que você apareça para restaurar. Talvez Obadias estivesse disposto a levar Elias na caverna, mostrar os profetas e criar um plano para a retomada de Israel para o Deus verdadeiro. Mas Deus tinha outro plano. E Elias então confronta Obadias dizendo: se você quer ajudar, se você quer ser útil, se você quer fazer a vontade do Senhor, fale para Acabe vir me encontrar. Você precisa interpretar o traidor. Você precisa chegar lá e dizer: Acabe, eu sei onde Elias está. Obadias teme também, nós lemos no texto, porque ele diz: o Espírito do Senhor leva você de um lado para o outro. Vai que eu digo para o rei Acabe que você está aqui, o Espírito leva para o outro lado. Eu vou ser punido, porque o rei Acabe está agindo com dureza diante daqueles que dizem que tem pistas do profeta, mas na verdade não tem. Então Elias diz: tão certo como vive o Senhor, hoje eu vou encontrar Acabe, e hoje nós vamos ter uma conversa muito séria, que nem nós vamos ver, né, nos próximos textos bíblicos que leremos. Então, nesse encontro entre Elias e Obadias, Obadias precisa então falar onde Elias está, como quem o trai, mas na verdade, por obediência ao Senhor, entregando a localização de Elias, porque este desejava de fato conversar com o rei Acabe. Então aqui embaixo nós temos algumas perguntas que nos ajudam a tentar interpretar um pouco melhor o texto e trazê-lo às nossas vidas, e eu quero desafiá-lo para que você se sinta à vontade para responder essas perguntas com aquilo que Deus tem falado ao seu coração. Levante a mão quando você quiser falar, para que o microfone chegue e assim você possa participar. A letra A diz assim: em sua opinião, qual a intenção de Obadias em preservar a vida dos 100 profetas escondidos nas cavernas? O que você acha sobre isso? Alguém gostaria de colaborar? Rafael, se ninguém colaborar, você vai colaborar, meu irmão. Qual a intenção de Obadias em preservar a vida dos 100 profetas escondidos nas cavernas? O que será que ele pretendia? O que você acha? Nelita. Som. Acho que ali, antes a gente leu que talvez a intenção dele era um golpe contra o governo, talvez usar esses profetas, né? Ter essa quantidade de pessoas lutando com ele para derrubar o governo tão mal que era. Talvez. Alguém mais tem alguma opção? Por que ele escondia esses profetas? O que Jezabel estava fazendo com os profetas, meus irmãos? Então ele queria também proteger os profetas, impedir que eles fossem mortos, guardá-los, né? Diga, Roger. Eu vejo em Hebreus 1:1, diz que no passado, muitas vezes, de várias maneiras, Deus falou aos nossos pais pelos profetas. Uhum. Eu creio que essa era a forma de Deus falar ao povo, pelos profetas. Então, Obadias estava protegendo esse tipo de, como é que posso dizer, essa estratégia de Deus falar ao povo, é pelos profetas. Como é que vai? Se acabar os profetas, o que vai acontecer agora se acabar esses profetas, né? Vamos proteger esses profetas, né? E você vê que mais tarde nós leremos na história que Elias também tem uma impressão de que os profetas foram todos embora, né?
que ele fala, puxa, fiquei eu sozinho, mas Obadias estava lá preservando os profetas, os guardando, esperando o momento oportuno. É como na nossa vida, às vezes, nós não temos muito para fazer ativamente, né? Diante das situações que nos advêm na vida, mas nós podemos nos preservar, né? Segurar firme e esperar aquela tempestade passar, se agarrar em algum lugar e esperar aquilo passar, para que então a gente saiba o que precisa fazer. Então, muitas vezes, nós não conseguiremos avançar, crescer, nos desenvolver em alguma fase da nossa vida, mas nós precisamos pelo menos manter o que temos. Então, é mais ou menos isso que Obadias está fazendo, tentando manter uma reserva moral dentro de Israel, protegendo aqueles profetas, os guardando para que no momento oportuno eles possam ser usados como instrumento do Senhor na restauração de Israel. Carol. Acho que ali, ele como influente e cristão, não, ele não era cristão, né, mas Servo de judeu, Deus. né, servo de Deus, ele pensou, poxa, eu estou numa situação privilegiada, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, como ele tinha os recursos e tal, ele foi socorrer o povo de Deus, como judeu, né, provavelmente ele seria, não sei, mas ele usou a influência dele, o cargo dele para preservar o povo. Eu acho que isso é importante. Muito bem. A letra B diz assim: existem situações em que o bem consiste no mal menor. O que você acha dessa frase? Veja, aparentemente, Obadias teve que fazer algo que para ele parecia mal, a fim de cooperar para um bem maior. Então, o que você acha sobre isso? Algum irmão? Mateus. O mal, o tal da lei do mal menor, né, que isso inclusive é bíblico e mais velho que imagina. Um exemplo foi com Abraão, por exemplo, que logicamente, pela lei, Ismael devia herdar o reino, ele era o filho mais velho, 13 anos mais ou menos. Só que a vontade de Deus era que Isaac reinasse sobre o reino, e não Ismael. Então, a lei do mal menor é mais ou menos isso. Você faz um mal pequeno para colaborar, às vezes, com um bem maior lá na frente. Teve um exemplo de uma vizinha minha lá, ela estava grávida, ela tinha 2 filhos e ela engravidou do terceiro. Aí entrou aquele negócio, o bebê ficou doente na barriga e tal, acho que está com 5, 6 meses. Aí aquele negócio, ou aborta, mas era cristão, aborto não pode. Ou leva até o final e arrisca. Só que o mal menor ali seria o aborto, em nome de uma família inteira, porque a mãe podia morrer também. Isso, inclusive, além de ser bíblico, é mais antigo que imagina. Um exemplo foi isso, a própria morte de Cristo foi um mal, querendo ou não, ele sofreu mal, mas foi necessário. Muito bem, Mateus. Mais alguém gostaria de colaborar? O que você acha dessa frase? O bem consiste em fazer um mal menor. Diga, Sueli, espere o microfone chegar até a irmã. Eu acho que é o ponto de vista daqueles que servem ao Senhor e seguem e obedecem ao Senhor, e daqueles que não servem ao Senhor, né? Então, quando você tem um olhar segundo a obediência do Senhor, para aquilo que é o mal, para quem está seguindo outro caminho, vai ver como mal. Mas será que aquilo que eu estou fazendo é segundo a vontade de Deus, segundo a obediência? Então, depende do ângulo e quem está olhando essa situação, né? Aí eu me posiciono, aí isso é bem ou mal, né? Como pais, né, ou como pastor da igreja, a gente tem às vezes que tomar algumas atitudes que aparentemente parecem más, né? A gente tem que brigar, tem que disciplinar, tem que falar alguma coisa que você não gostaria de falar, que você sabe que vai fazer mal para aquela pessoa no momento atual, né? Você vai falar algo para a pessoa que a pessoa vai ficar magoada com você, vai ficar triste. Mas às vezes você precisa fazer, porque o futuro
Isso vai se tornar um bem no futuro. Embora pareça um mal agora, né, seja um remédio amargo que a pessoa está tomando, seja algo negativo que a gente tem que fazer, a gente olha para o futuro e sabe que aquilo no futuro vai se tornar um bem maior. Então, é uma bobagem a gente pensar que Deus vai pedir para nós apenas fazermos coisas fáceis, coisas boas, coisas agradáveis. Pelo contrário, muitas vezes Deus vai nos exigir fazer coisas que são difíceis, falar palavras que são difíceis, agir de maneira difícil, ser duro com algumas pessoas que estão ao nosso redor. E nós precisamos discernir se isso vai redundar num bem maior. E se entendermos que isso vai redundar num bem maior, ainda que seja difícil, nós precisamos tomar a atitude, assim como Obadias tomou, né? Delatando Elias, sabendo que aquilo cooperava para um bem maior. Mais alguém quer colaborar de alguma forma nessa pergunta? Nídia. Na verdade, queria colocar sob perspectiva um pouquinho Obadias. Porque Obadias se levantou em uma situação de extrema injustiça, né? Para descumprir a lei. Porque o que ele fez foi descumprir a lei. E a gente vai ver na história momentos, os judeus homenageiam até hoje os justos entre as nações, que foram pessoas que se levantaram contra uma enorme injustiça, descumprindo as leis em vigor para proteger judeus, né? Então, acho que isso também é um exemplo para nós, que nós não podemos nos apoiar em legalismos para concordar com grandes injustiças. Nós somos Obadias, né? Diante de uma grande injustiça, Deus há de levantar aqueles que são seus. Então, nós precisamos ficar sempre atentos quanto a isso também. Porque o legalismo não é sempre o jeito que Deus vai nos mandar viver, né? Obviamente, nós vivemos pelas leis do Espírito e obedecemos às leis do Espírito. E é a ela que nós precisamos ficar atentos, porque Deus levantou na história essas pessoas que salvaram pessoas, que foi o que Obadias fez, né? Isso é um chamado para nós também, não nos calarmos diante das grandes injustiças. Muito bem, né? Mais alguém gostaria de colaborar algo nessa pergunta? Vamos para a terceira, então. A letra C diz assim: Elias sabia que Acabe era um homem mau. No entanto, é na conversa com Obadias que ele descobre o genocídio que o rei estava realizando entre os servos do Senhor. Mesmo recebendo essas informações traumatizantes, Elias não abre mão de encontrar o rei. Como é possível que pessoas tenham esse tipo de coragem, entre aspas, né, quase suicida? Como é possível que pessoas que servem a Deus tenham coragem de colocar a vida em risco, assim, tão claramente como Elias colocou para cumprir o chamado que o Senhor lhe deu? O que vocês acham? O que motiva essas pessoas? Como essas pessoas se sentem? Isso é algo que nós também deveríamos ter, talvez? O que você acha sobre isso? Eu acho que o Rogério quer falar alguma coisa, está procurando o microfone. Quando eu vi essa pergunta, me veio muito à mente os missionários, na verdade. Muito à mente os missionários. Porque realmente deixa de lado a sua própria vida e assume uma coragem que muitas vezes não é dele, é colocada por Deus, pelo Espírito, para assumir algo, sabendo que lá é terrível. Muitos vão para a África, muitos vão para lugares terríveis, sabendo que lá é terrível. E mesmo assim, eu vou lá. Eu vou enfrentar isso aí, porque Deus está comigo. Aquele que vai me proteger, eu sei que é maior que qualquer coisa. Eu sou mais que vencedor naquele que está me enviando. Então, eu vejo que, mesmo nesse tempo, Cristo ainda não tinha vindo, mas o coração, de Elias era um coração muito confiante, demais, naquele Deus que podia realmente livrá-lo de qualquer coisa. E de fato livrou, né? Porque Elias tem algo que o difere de todas as outras pessoas do Antigo Testamento. Porque houve uma coisa que todas as pessoas experimentaram e que Elias não experimentou. Elias não morreu, né? Muito engraçado isso. Mais alguém gostaria de colaborar? Robertson.
Os judeus, eles comemoram algumas festas durante o ano, né? E é bíblico essas festas. Está na Bíblia, no Velho Testamento. E desde o dia 14 desse mês, eles estão comemorando Purim, que seria a história de Esther, né? Hadassah. E a própria vida de Esther, ela colocando em risco a sua vida para chegar diante do rei, né? E ele levantou o cedro, ou seja, ela cuidou de uma nação arriscando a sua própria vida. Então, temos mais uma história na Bíblia que retrata, né, o caso de Elias. Pessoas corajosas, né? O que vocês acham? Eu vou colocar a pergunta que não está aqui. Você não acha que, às vezes, para nós, igreja atual, nos falta um pouco dessa coragem? O que você acha sobre isso? Você não acha que nós, às vezes, nem enfrentamos coisas tão difíceis, né? Adversidades tão grandes, mas tantas vezes nós nos acovardamos por coisas tão pequenas? O que você acha sobre isso? Ninguém acha nada, né? Quem cala consente. Até nesse sentido, acho que por não enfrentarmos coisas grandes, nós temos medo das coisas pequenas. Sabe? As coisas que não conhecemos, as coisas grandes. Nós não sofremos nada, na verdade, né? Então, quando vê qualquer situação um pouco mais do que aquilo que nós já enfrentamos, nossa, é muito grande. Coisa que, para quem enfrentou coisa grande, o que nós vivemos não é nada, na verdade. A gente viu a Hadassah mesmo, né, a missionária lá da Coreia do Norte, que ela falou, o que vocês estão fazendo? Nada. Né? Então, é o que eles olham para nós e veem, puxa, que conforto que vocês estão. Né? Então, nós temos, muitas vezes, medo de alguma coisa que possa vir mudar nossa vida. Nós temos medo de mudança, nós temos medo dessas coisas, né? Porque não conhecemos a parte mais difícil. Né? É verdade. Aqui, imagine, se coloque no lugar de Elias, né? Elias recebeu a missão do Senhor, foi até o rei, confrontou o rei, falou que não ia chover mais. Aí, a partir dali, começou uma história de Elias enquanto profeta do Senhor. Ele passou necessidade, ficou lá na beira do rio, sendo sustentado pelo Senhor, depois foi à casa da viúva, e a vida dele começou a viver vários momentos difíceis da vida dele. Aí um dia ele encontra Obadias, e Obadias diz, olha, tem 2 cavernas onde estão 100 profetas, e eu estou cuidando deles. Você quer ir lá para a caverna dos profetas? Talvez descansar um pouco, ficar lá junto com os profetas, ensinar alguma coisa para a gente. Vem para a gente descansar um pouquinho. E Elias fala, não, eu vou até o rei, porque eu tenho uma missão para cumprir. Então é algo que nos choca, né? Tem uma história bem conhecida no meio da igreja, que conta a história de 2 missionários americanos, que foram missionários no continente africano durante muito tempo. Praticamente 40 anos da vida deles, eles passaram no continente africano servindo ao Senhor. E então, por causa das dificuldades da idade, da saúde, eles resolvem voltar para os Estados Unidos, depois do seu serviço missionário, para a aposentadoria. E então eles voltaram, e chegando ao lugar onde eles residiam de barco, eles percebem que no cais, ali onde o barco vai parar, tem uma grande festa, pessoas com banda, tocando balões, faixas, e eles ficam impressionados, e ao longe eles vêm olhando aquilo e falam, nossa, o povo de Deus está nos esperando, nós somos missionários, estamos chegando de volta à nossa terra, e as pessoas da igreja estão nos recebendo com esse carinho, com esse amor. E aí, quando eles se aproximam do cais e vem aquela festa, eles percebem que no mesmo barco que eles estava uma pessoa famosa, um ídolo pop, e então aquelas pessoas estavam fazendo festa para aqueles ídolos, e não tinha ninguém esperando eles no cais. Então eles descem, já idosos, com as suas malas, pegam um táxi, vão até a sua velha casa que estava lá, começam a arrumar as coisas, e então o homem começa a ficar perturbado com aquela recepção que ele recebeu do seu país ao voltar para casa. E ele então diz para a esposa dele, eu vou dar uma volta por aí. Ele começa a andar ao redor dos quarteirões, pensando naquilo. Puxa vida, dediquei a minha vida toda ao Senhor, e é assim que o povo de Deus me recebe de volta. Ninguém me recebeu, ninguém comunicou comigo. E então ele, depois de andar muito, voltou para casa, abatido. E a esposa dele então o confrontou, perguntando, por que você está tão abatido? E ele fala, você pergunta por quê? Olha a recepção que nós estivemos quando voltamos para casa. E aí a esposa dele olha no fundo dos olhos dele e diz, meu bem, você ainda não chegou em casa. Então essa história conta um pouco dessa realidade, né?
dessa coragem, desse amor que vai no coração do missionário, daquele que vai para o campo, que sabe que toda a honra e toda a glória pertencem ao Senhor e que possivelmente, depois de servir muito, glória nenhuma sobrará para ele. Então Elias tinha esse coração, né? Disposto a ir às últimas consequências para anunciar a mensagem que Deus lhe deu. Vamos para o ponto 8. Quem poderia ler ali o ponto 8, o texto bíblico, para nós, em nome de Jesus? Irmão Eliseu. O perturbador de Israel, 1 Reis 18, 17 a 21. Quando Acabe viu Elias, disse-lhe: é você mesmo o perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel. Elias respondeu: mas você é a família do seu pai tem. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, siga-no. Mas se Baal é Deus, siga-no. Muito bem, então aqui vemos então esse encontro. Depois de 3 anos e meio, Elias se reencontra com Acabe e a conversa é o mesmo teor da primeira, né? Se da primeira vez que Elias encontrou Acabe, ele falou: olha, Deus manda dizer para você, não vai chover sobre a terra pela sua impiedade. Agora, da segunda vez, Elias é tão duro quanto, né? Acabe fala: você é o perturbador de Israel. Ele fala: eu? Você e sua família que são. Elias era um homem muito corajoso, né? Desaforado até às vezes. Quem pode ler ali o texto logo abaixo? Ao ser informado por Obadias que Elias estava em um lugar de Israel, Acabe corre para lá. Em sua mente pervertida está a ideia que a morte de Elias trará novamente chuva. O rei culpa o profeta pela ruína de seu trono. Para ele, Elias foi aquele que perturbou a nação com sua profecia. Além de não respeitar o emissário e não atender a mensagem, Acabe deseja eliminar o mensageiro. A verdade é que Acabe, Jezabel e a idolatria crescente são os perturbadores de Israel. Seus pecados encolheram a mão de Deus para abençoar o povo. Sua iniquidade secou os rios. A ruína do povo está em sua teimosia. Elias joga essa verdade no rosto do rei e o convida para um duelo, não de armas, mas de justiça diante de Deus. O desafio proposto por Elias parece desleal. Um único homem contra 450 profetas de Baal, reforçados por mais 400 profetas de Azerá. 950 contra 1. Mas quem é Baal diante do Deus dos exércitos? Quem é Azerá diante do Deus Todo-Poderoso? Quem são os ídolos de Acabe e os vassalos de Jezabel diante do homem de Deus forjado no sofrimento? Elias sabe que o Monte Carmelo será o palco perfeito para desmascarar o teatro satânico. Algo dentro dele o impulsiona a colocar sua honra em jogo. Acabe aceita o desafio, mas não satisfeito em apenas levar os desafiantes, leva também a plateia que deseja mais a chuva à honra do Deus vivo. A cena está montada para o grande desafio. Muito bem, então aí nós vemos como Elias confronta Acabe e a sua idolatria. Elias quer deixar claro que os falsos deuses adorados pelo palácio real de Israel naquele tempo eram deuses falsos, eram deuses que não tinham poder, a menos que o Deus de Israel lhe desse legitimidade. Então, nós vemos aqui essa cena se montando, esse palco onde será revelada a impiedade de Israel e o nome do Senhor será
exaltado. Aqui abaixo tem algumas perguntas que nos ajudam a refletir um pouco sobre esse texto. A letra A diz assim: por que Acabe aceita o desafio e não assassina Elias ali mesmo? Por que será que Acabe aceitou o desafio de Elias? Vou falando enquanto eu levo lá, pastor. Como bom inseguro no seu reinado, toda pessoa insegura precisa de marketing e propaganda para se legitimar. Então, a minha opinião é que ele queria fazer isso publicamente, para mostrar o quão grande ele era, qual era a situação de ter resolvido o problema, né? A intenção dele não era, de fato, resolver, mas transformar um problema num marketing, né, para ele próprio. Não sei se isso está correto. Eu penso também que quando nós vamos evangelizar alguém, e essa pessoa não conhece o Senhor Jesus, ela tem os deuses dela lá. Eu tenho um amigo meu que ele é da macumba, e eu amo esse rapaz, entendeu? E a casa dele está cheia de imagens, né? E para ele aquilo é verdadeiro, para ele aquilo tem poder. Para ele, o que ele pede, eles respondem, entendeu? E eu vejo que Acabe também tinha esse mesmo sentimento com os deuses dele. Eles vão me defender, eles estão comigo, né? Porque de repente porque não conheciam o Deus verdadeiro. Então Elias queria mostrar o Deus verdadeiro e Acabe queria mostrar para eles: esses são meus deuses, vamos ver quem que é o melhor, né? E aí tudo aconteceu. Hein? Mas algum irmão gostaria de colaborar? Por que Acabe aceita esse desafio? Imagina só se Acabe tivesse matado Elias ali mesmo. Elias era como se fosse um mito em Israel, né? Aquela época. Ele falou que não ia chover nos últimos 3 anos e meio e não choveu. Então havia muitas pessoas que o consideravam como um profeta de Deus, como alguém poderoso. Acabe já tinha matado uma porção de profetas, e isso não tinha resolvido o problema. Então, quando Elias propõe o desafio, Acabe olha e fala assim: poxa, parece favorável a mim. Eu vou levar 950 profetas, vai só Elias. Acho que Acabe acredita tanto que ele pode sair vitorioso desse desafio, que ele leva todo Israel, convoca todo Israel para assistir o que vai acontecer no Monte Carmelo. Eu acho que a intenção de Acabe era, naquele lugar, talvez discutir com Elias, talvez expor Elias, talvez matá-lo diante de todo Israel, talvez fazê-lo de espetáculo para que o povo desacreditasse ainda mais a fé no Deus verdadeiro. E ele esperava que talvez, matando aquele que deu a profecia caísse por terra. Então, para Acabe, aquilo era o palco que ele necessitava para mostrar que os deuses, falsos deuses, em que ele cria, eram deuses mais fortes e mais poderosos do que o Deus pelo qual Elias profetizava. Então, essa oportunidade Acabe não podia perder, e por isso ele aceita o desafio e fala: vamos todo mundo lá para o Carmelo e vamos ver como que esse negócio vai acabar. Então, eu acredito também que o objetivo de Acabe era, de certa forma, envergonhar Elias diante de todo o povo e tentar mostrar a sua supremacia para todos que ali estavam. Vamos para a letra B? A letra B diz assim: que sentimento motivou Elias a propor o desafio? Agora, pelo outro lado, por que Elias propõe esse desafio? Qual era a intenção de Elias ao propor esse desafio? Quem gostaria de participar? Carol Kutiski. Que é para mostrar para o povo, né, voltar o coração do povo para Deus, né, mostrar quem era o Deus verdadeiro, né. Ele tinha essa convicção e ele queria ali mostrar para o povo, porque a intenção dele era que o povo se voltasse para Deus, já que Acabe não quer voltar, né, porque se o povo se voltasse para Deus, eles iam se voltar contra o pecado de Acabe. Muito bem. Zélia, quer falar alguma coisa?
O texto começa, né, quando Acabe começa a falar com Elias, ele fala aquela coisa do, tá aí o perturbador de Israel e tal. Eu também tenho essa impressão, com Elias propondo o desafio, é Elias mostrar publicamente quem de fato era o perturbador de Israel, que era o rei, tudo que ele estava fazendo de errado. E isso tinha que ser público mesmo, né? O rei ficava escondendo, perseguia profeta, ficava oprimindo ali, né? Não se preocupava nem com o que o povo tinha para comer. Mas Elias sabia que era tudo culpa do rei, estava acontecendo, e ele, de alguma forma, tinha que mostrar para o povo, né? Tinha essa função profética também, que é expor o que acontece de errado, não apenas, né, agir nos bastidores, mas algo público. Muito bem. Mais algum irmão quer colaborar? O que motivou Elias a propor esse desafio? Calma, gente, um de cada vez. Eu acredito que seja um pouco isso mesmo, né? Elias, eu imagino, né, na minha cabeça, Elias está com um pouco de, sabe, aquele sentimento de revolta diante da impiedade, dizendo assim: rei, convoca quem você quiser e nós vamos ver agora quem é o Deus de verdade. Elias tinha certeza no seu coração que aqueles falsos deuses não tinham poder diante do Deus de Israel. Elias tinha consciência de que se em todo Israel ele era procurado, se o rei estava o procurando por todos os lugares, agora ele ia até o encontro do rei e ele ia desafiar todos os falsos profetas no objetivo de mostrar a glória do Deus verdadeiro. Então, Elias certamente queria mostrar a todos que ali estivessem de que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro e que aqueles outros deuses não tinham poder. De nada adiantaria para Elias, por exemplo, fazer alguma coisa contra o rei Acabe, porque a idolatria estava espalhada sobre Israel. Então, ao invés de confrontar o rei, o líder político do povo, ele confronta os falsos sacerdotes, confronta os falsos religiosos. E isso traz até uma reflexão à nossa mente, ao nosso coração. Nós vivemos num tempo onde nós não podemos, nós pensamos que não podemos falar contra algumas coisas, né? E nós ficamos assim, vendo às vezes heresias, situações erradas que acontecem por aí, e a gente às vezes se intimida, dizendo assim: eu não quero entrar no embate, eu não quero parecer dono da verdade, eu não quero ser alguém deselegante, falando que determinada doutrina ou que determinada visão teológica é errada. Mas, por outro lado, nós também somos defensores da verdade. E se nós que cremos na verdade, conhecemos a Bíblia e a estudamos, não a anunciarmos e não, às vezes, expusermos a falsidade dessas pessoas, o evangelho estará comprometido. Então nós precisamos também ter esse mesmo sentimento de Elias, e diante de tanta falsificação que existe aí no nosso tempo, nós anunciarmos o Deus verdadeiro, e também colocarmos à prova aquilo que o Deus verdadeiro faz, em relação àquilo que os falsos deuses têm feito na vida de muitas pessoas. Mais alguém quer colaborar neste ponto? Então vamos para o ponto 9, que é um ponto climático na história de Elias. Quem pode fazer a leitura do texto bíblico, por favor? Eu leio, pastor. Rafael. Tem alguém aí? 1 Reis 18, 22 a 29. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos. Escolham estes cortem-no em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam, e clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam, e dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles.
Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então aí temos o texto bíblico onde o desafio está proposto. Rafael, você pode continuar a leitura do texto que está abaixo? O desafio começa. O primeiro embate será entre Elias e os 450 profetas de Baal. As regras do duelo são dadas por aquele que está em desvantagem numérica. Matem o novilho, ponham sobre as brasas e peçam por fogo. O Deus que queimar o sacrifício milagrosamente é o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal têm a primazia na escolha do animal, do lugar e das melhores lenhas. A plateia aprova as regras. Desde a manhã até o meio-dia, Baal não responde. Elias zomba dos mentirosos profetas, mas até às 15 horas nada acontece. Baal não responde, nem diante do alto flagelo. Deus repreende a manifestação poderosa do diabo, a fim de honrar Elias e trazer arrependimento ao seu povo. Não é que Baal não o possa fazer. Se assim fosse, seus sacerdotes não aceitariam o desafio. É que ele está impedido pelo poder do único Deus verdadeiro. Quando Deus se faz presente, o inimigo não pode agir, embora alguns pensem que Deus se ocupa em disputar algo contra Satanás. Ele é apenas mais uma de suas criaturas, incapaz de resistir à sua presença santa. Um sopro da boca de Cristo o condenará eternamente no tempo oportuno, segundo a Tessalonicenses 2:8. Os profetas de Baal clamam, mas não há quem possa atendê-los. Então aí está o desafio proposto por Elias. Elias quer uma demonstração de poder. O Deus que responder poderosamente é o Deus verdadeiro. Você teria coragem de fazer isso? De colocar a sua vida à prova em nome de algo que você acredita que Deus vai fazer? Você teria essa fé para dizer, olha, Deus vai responder. Deus vai cuidar desse desafio, Deus vai fazer, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Elias teve essa coragem. Então ele dá as regras, o sacrifício é feito, o local do holocausto, todo aquilo é armado, e então os adoradores dos falsos deuses começam a clamar para que Baal se manifeste, mas Baal não se manifesta. Como nós lemos, não é que o mal não tenha poder. O mal tem poder, o inimigo de nossas almas faz muitas coisas, e é poderoso para fazer muitas coisas na vida de pessoas. E pessoas que seguem religiões, que adoram espíritos malignos, conseguem, de alguma forma, exercer coisas no mundo espiritual. Não é que o diabo não possa fazer coisas, às vezes até milagrosas. O próprio Jesus falou isso, né? Que no fim dos tempos haverá pessoas que dirão, Senhor, fizemos milagres, operamos sinais, fizemos coisas grandiosas. E Jesus vai dizer para eles, eu nunca os conheci. Não foi através do meu poder que vocês realizaram. Esse poder vem de outro lugar. E vemos também nas páginas das Escrituras, muitas vezes, como, por exemplo, no livro de Êxodo, quando os magos do Egito conseguem, de alguma forma, simular o que Deus faz em favor de Moisés, diante da corte de Faraó. Então o mal tem algum poder para realizar algo, mas nesse caso em especial, o Satanás, o inimigo, Baal, o falso Deus, não pode se manifestar, porque a presença do Senhor está ali, através de Elias, e onde Elias está, a presença do Senhor está, o nome do Senhor iria ser invocado. Então eles clamam, se cortam, pedem a ajuda de Baal. Eles sabem que Baal pode fazer, mas por algum motivo Baal não se manifesta. A presença de Deus naquele lugar impede a ação do mal, e Baal não pode enviar fogo e queimar o sacrifício, e então aqueles falsos profetas, aqueles sacerdotes do mal, são envergonhados diante do Deus poderoso. A letra A nos pergunta assim, existem muitas pessoas que fazem sacrifícios enormes para deuses errados. Perceba que foi isso, né, que os sacerdotes fizeram. Clamaram a manhã inteira, feriram seu próprio corpo, fizeram muitas coisas, mas para o Deus errado.
O que dizer para esse tipo de gente? O que o desafio de Elias ensina sobre isso? Quem gostaria de participar? Nós estamos falando aqui só de um Deus, né, que eles estavam adorando, que é Baal, mas existiam outros deuses, e outros deuses deles lá eram a Será. Eram deuses feitos de madeira, de árvores, troncos de árvores. E a gente, às vezes, fica pensando que nós estamos lidando só com uma coisa pequena, né? Mas, às vezes, são muitas outras. Só dos profetas de Baal eram 450. E mais os profetas de Aserá, mais 400. E outros ainda, ou seja, era uma infinidade de profetas ali que estavam presentes. Na nossa imaginação só tem esses, mas são muito mais. E o povo estava presente, a atenção era para o povo. Deus tinha atenção para o povo e também Acabe para o povo, né? E nessa briga, nessa luta, né? Até Elias fez algo irônico, né? Ficou brincando com os deuses dele lá. Ele perguntava assim: eles devem estar dormindo, porque eles faziam deuses realmente dormindo e colocavam em alguns lugares o Deus dormindo lá. Então ele estava debochando da realidade deles. E Deus prevaleceu na palavra de Elias. Muito bem, foi isso mesmo. Sueli. A gente observa que quando há esse desafio de fazer algo em relação a essa situação contrária ao Senhor, Elias provavelmente era um homem e tinha um preparo para isso. Então, é muito sério, é uma batalha espiritual. Né? Essa convicção de fé, claro, Elias, assim, como ser humano, ele passou fases também como nós, né? De incertezas e tudo mais. Então, muito preocupante, assim, em relação à nossa vida, estarmos preparados para esse momento de desafio e ter certeza de que Deus é nos usar naquele momento certo para enfrentarmos E ali, como o Robertson falou, era uma batalha grande. E o povo, aí está falando, né, o que fazer, o dizer para o povo estava desfavorecendo Elias, né? Diz que havia um desfavorecimento. Quer dizer, havia tudo para Elias perder mesmo. Todo mundo torcendo para que isso ocorresse. Então, é muito sério esse enfrentamento do inimigo e tem que haver um preparo. Com certeza. O que dizer, meus irmãos, para o seu vizinho, para o seu parente, para o seu amigo que faz um monte de sacrifício para deuses que não podem atendê-lo, que não podem realizar, para deuses que fazem apenas, né, falsos deuses que fazem apenas imitações baratas do que o Deus verdadeiro faz. O que você pode dizer para essas pessoas? O que nós podemos falar para elas, para demovê-las dessa ideia e de servir a esse falso Deus? O que você diria? Pense aí, participe, se comunique, fale a sua opinião. Nelita. Uma coisa interessante é que Elias não chegou falando, o seu Deus não pode fazer isso. Ele montou uma estratégia e falou, o Deus que fizer é o Deus verdadeiro. Então, talvez a gente chegar para as pessoas que creem em outras coisas, confrontando, falando, isso não presta, vai chocar e afastar a pessoa. Sim. Então, talvez falar do que o nosso Deus faz é mais aceitável do que ficar julgando ou apontando o que o Deus deles não faz. Muito bem, excelente, Nelita. Mais alguém gostaria de participar? O que dizer para essas pessoas? É muito bom que a gente vê claramente aí que o diabo é limitado. É limitado diante do que Deus quer que ele faça. Quando foi para lidar com Jó, Deus falou para ele, não, beleza, vai fazer, mas não tire a vida dele. Entendeu? Então, Satanás não faz conosco aquilo que Deus quer que ele não faça. Né? Então, Elias mostrou que tudo que Deus quer mostrar é a glória dele. O que aconteceu ali com os profetas de Baal é para a glória de Deus. Eu quero mostrar a minha glória. Não é a glória do homem, não foi a glória de Elias, ele sabia disso. É a minha glória que tem que ser vista pelas pessoas. Né?
Eu conheci uma pessoa que a história dela é uma história interessante. Ela era casada com um homem que não era cristão, ela era da Igreja Batista, e então o marido dela tinha um bar, um boteco mesmo, mesa de sinuca, servia dosezinha de cachaça no balcão, boteco. E então, em determinado momento, aquele boteco era o que sustentava a casa, a família dela, ela tinha filhos e cuidava dos filhos, o marido trabalhava nesse boteco. E de repente o marido dela faleceu. E ela precisou tomar conta daquele armazém. Foi um problema para ela na sua vida espiritual, porque a igreja não podia lidar com a situação dela, sendo parte da igreja e servindo pinga no boteco ao mesmo tempo. Então a situação dela ficou difícil em relação à igreja. Mas uma coisa que me chamava a atenção na vida daquela mulher é a capacidade de fé que ela tinha. Quando vinha às vezes eu ia visitar ela lá, e vinha algum enfermo a ela para comentar sobre a sua enfermidade, ela falava assim, olha, eu vou orar a Deus e Deus vai curar você. Você acredita? A pessoa falava, acredito. Meio assim desconfiada, né? Ela falava, eu vou orar e Deus vai curar você. Ela orava e Deus curava. Ela falava para as pessoas, às vezes as pessoas chegavam lá, né? Sabe que pessoa que frequenta boteco não é pessoas com a vida muito equilibrada. Então eu chegava lá falando, eu vou me separar da minha mulher. Ela falava assim, não vai. Você vai voltar para casa, vai tomar banho, vai pedir perdão à sua esposa por você estar aqui até essa hora. Você vai procurar uma igreja, vai ir com a sua família para a igreja e Jesus vai mudar a sua vida. Você entendeu? A pessoa ficava assim, entendi. Ela tinha uma capacidade de comunicar a palavra com vida e, de certa forma, desafiar as pessoas. De certa forma, colocar Deus em xeque. Não colocar Deus em xeque no sentido negativo, mas colocar Deus em xeque no sentido de eu creio que Deus pode fazer. E é por isso que eu estou falando para você. O que eu estou comunicando para você é real para mim. Não é apenas uma possibilidade, não é apenas uma ideia, não é apenas uma filosofia. O que eu estou falando para você é algo que acontece, é algo real, algo verdadeiro, algo que Deus faz e pode fazer e vai fazer se você deixar isso acontecer. Então eu percebo com essa história de Elias que às vezes nós precisamos ter uma palavra de fé realmente em quem é o nosso Deus. Como disse a Nelita, nós não precisamos falar do que as pessoas fazem, criticar os falsos deuses dela, fazer nada disso, mas nós precisamos mostrar para essas pessoas que o nosso Deus é o Deus verdadeiro, que Ele faz. Chamar essas pessoas a assumirem um desafio com Deus, um compromisso com Deus, crendo de fato que Deus vai mudar a vida delas. Quando convidarmos alguém para vir na igreja, não convidarmos no sentido de, vou convidar ele para vir na igreja, vai que acontece alguma coisa, mas convidar para vir na igreja com fé de que Deus vai transformar a vida daquela pessoa. Chamar ela, orar com uma pessoa, não apenas por orar, por mostrar que você é religioso, mas orar com uma pessoa crendo que o Espírito Santo pode tomar conta daquele coração no momento daquela oração e transformar por completo aquela vida. Então, nós precisamos entender um pouco isso, que nós temos essa responsabilidade de anunciar a graça. O texto aqui mostra muito claramente que aqueles profetas acreditavam que para servir o Deus deles, eles precisavam fazer sacrifícios, fazer coisas físicas, cantar, pular, fazer várias coisas, se autoflagelar para que o Deus pudesse ouvir. Hoje em dia, meus irmãos, as pessoas pensam a mesma coisa. Elas não conhecem as doutrinas da graça. Inclusive, pessoas que são evangélicas e que estão dentro das igrejas, ainda estão vivendo alicerçadas na fé de Moisés. Pessoas que acreditam assim, se eu fizer certo, Deus vai me ajudar. Se eu fizer errado, Deus não vai me ajudar. Você pergunta hoje para evangélicos, pessoas que vão nas igrejas, se você morrer hoje, você vai para o céu? A pessoa fala, não sei. Cometi um pecado ontem, acho que não. Porque as pessoas vivem nesse maniqueísmo, que é uma coisa que já foi vencida há muito tempo. Nós precisamos ensinar as pessoas que o Deus verdadeiro não requer de nós sacrifício, não requer de nós nada. O Deus verdadeiro só requer de nós a fé, a confiança de que Ele é maravilhoso. Requer de nós apenas que reconheçamos o seu poder, a sua salvação, a sua graça maravilhosa. E parar com esse negócio, ensinar as pessoas que Deus verdadeiro não quer que a gente... que nem lá em Foz do Iguaçu, tem uma imagem de uma santa grandona, e as pessoas caminham de Foz do Iguaçu até a imagem 80 quilômetros a pé, no dia
no dia dedicado àquela santa, caminhando a pé até lá como um símbolo de fé. O Deus verdadeiro não requer estes símbolos de fé. Assim como o Deus verdadeiro não requer o que as religiões de matriz africana fazem, rapam a cabeça da pessoa, deixam a pessoa lá uma semana sem comer, sem beber, nu diante de uma série de imagens, a fim de fechar o seu corpo, de fazer. O Deus verdadeiro não requer essas coisas. O Deus verdadeiro requer fé e ele age poderosamente. E se nós nos encontrarmos na mesma situação em que Elias estava, onde precisarmos confrontar os falsos deuses com a presença do Deus verdadeiro, que não nos falte coragem para dizer isso. Se você tem um amigo, um parente, um conhecido que vai lá no centro espírita, vai no centro de Umbanda, vai na igreja católica, é adorador de santo, anda com imagem para cima e para baixo, que você tenha a sabedoria de não ser deselegante no que você vai falar, mas que você tenha coragem para defender o Deus verdadeiro e dizer em verdade, olha, eu aposto com você que se você se dedicar ao Deus verdadeiro, Ele vai fazer em sua vida algo que essa santeria nunca fez, algo que esse centro nunca fez, algo que essas pessoas nunca fez, porque o nosso Deus é o único Deus que responde com fogo. Os outros deuses não respondem com fogo, eles não têm poder para realizar essas coisas. Eu já tive experiências de conversar com pessoas que iam a centros espíritas, eram possuídas por espíritos malignos, faziam coisas impensáveis quando aqueles espíritos tomavam conta de sua vida. E em desafio de oração, a pessoa dizia assim, eu vou orar por você e o espírito não vai entrar em você da próxima vez que você for. E a pessoa voltar, assim, impressionada, porque foi ao centro e os espíritos malignos não tiveram poder sobre ela, porque havia alguém que estava orando e pedindo que o Espírito Santo de Deus a estivesse livrando dessa situação. Essa pessoa veio a crer em Cristo, se converteu, se tornou um crente, porque viu que o poder e a ação do mal está limitada pelo âmbito em que nós damos legitimidade e que quando o poder do Espírito Santo está presente, o mal não pode se manifestar. Então nós precisamos ter esta visão. Vamos para a letra B? Muitos cristãos têm medo de Satanás. Em sua opinião, por que isso acontece? Vamos conversar um pouquinho cá entre nós? Por que isso acontece? Porque muitas pessoas têm medo de Satanás, né? Meu Deus do céu, se alguém ficar endemoniado, eu não sei o que fazer, eu fico com muito medo. Outras pessoas têm até medo mesmo, né? Medo de coisas macabras, medo de histórias difíceis assim. Por que isso acontece com a gente? Por que muitas pessoas têm medo? O que você acha? Robertson. Na minha opinião, é que as pessoas não têm convicção do dom que Deus deu a cada cristão, a cada servo dele, que é o dom da fé. Se você tem fé em Deus, você não vai ter fé no diabo, você não vai acreditar nas mentiras dele e nem nas meias verdades. E o diabo, desde que ele tentou lá no jardim, né, e conseguiu o seu intento ali, até hoje ele está tentando fazer muitas coisas. Então as pessoas têm esse medo dele porque não conhecem, não sabem que o dom que elas têm, que é a fé em Deus. Muito bem, Robertson. Mais algum irmão quer colaborar? A Bruna lá atrás, Rafa. Por que muitos cristãos têm medo de Satanás? Por que isso acontece, será? Eu entendo que parte muito de uma teologia errada, sabe? Acho que principalmente no nosso cenário, assim, né? É o que eu posso dizer, na verdade, né? Brasileiro, que a fé parte muito de um senso comum, né? De muitos costumes que vão se adotando, né? E aí aquilo vira com uma verdade, né? Uma verdade que não é bíblica muitas vezes, né? Então, por falta de conhecimento daquilo que a palavra de fato diz e por ações culturais, isso acaba trazendo medo, né? Então, como, né, puxa vida, se uma pessoa endemoniada na igreja, eu vou ficar também, né? Se eu estiver em pecado, né? Vem algumas coisas assim que vêm juntando. E eu acho que isso traz muito medo, né? A falta do conhecimento da verdade bíblica mesmo, né? A verdade que nos dá a condição de crermos, né? De saber aquilo que de fato é real ou não. Sim. Muito bem, Bruna. Mais alguém? Walter, você para de se coçar aí, cara, senão eu vou jogar o microfone em você. Parece que você quer falar alguma coisa e está com vergonha.
Mais alguém gostaria de compartilhar alguma coisa? Por que que muitas pessoas que até frequentam as igrejas têm medo de Satanás? Por que que isso acontece? Meus irmãos, eu faço a seguinte leitura. Eu acho que um pouco se deve ao fato de que muitas pessoas estão dentro da igreja e vivem uma vida de pecado. Então, de certa forma, como elas ainda têm alguma dívida com Satanás, né? Elas têm medo, elas ficam amedrontadas de que, por essa brechinha que elas têm dado em sua vida, Satanás venha perturbá-las, venha atrapalhar a sua vida. Então, esse é um dos motivos. Segundo motivo que eu faço leitura é porque muitos de nós não entendem, como a Bruna falou, teologicamente, que o poder de Deus nos livra da ação do mal e que nós não precisamos ter medo nem do homem mau, nem das coisas consagradas, nem dos espíritos malignos, porque nós estamos debaixo da graça do Senhor. O Espírito Santo de Deus habita em nós e nós podemos vencer toda e qualquer cilada do inimigo. Então nós precisamos ter isso na nossa mente e no nosso coração. Eu já convivi com cristãos, por exemplo, que não iam comer num restaurante indiano, porque falavam, não, essa comida é consagrada a não sei quem. Eu não sei você, mas eu, toda vez que eu vou comer qualquer coisa, eu oro e agradeço a Deus. Falo, Senhor, abençoe esse alimento, que Deus abençoe. E o apóstolo Paulo ensinou sobre isso, não ensinou? Tudo que é consumido após dar graças é santo. Então não existe isso. Você não vai se comprometer espiritualmente se você comer uma comida que foi consagrada a não sei quem. Tem alguém que diz assim, fulano me deu um presente, mas eu não vou levar esse presente para minha casa, porque isso aqui pode estar macumbado, cheio de não sei o quê. Essa pessoa pode ter feito alguma coisa. Bom, se você não se interessa pelo presente, você de fato não precisa receber. Você pode dizer, muito obrigado, agradeço, mas não quero o presente. E se você receber o presente, você consagra ele ao Senhor. Você fala assim, Senhor, a minha vida é sua, minha casa é sua, as minhas coisas são suas. Mostra claramente se eu preciso colocar isso dentro da minha casa. E ouça o que Deus vai falar para você. Nós não precisamos viver num ambiente de medo, de dor, de tristeza. E ainda que Satanás nos atormente, há em nós o poder da fé, como Robertson disse, para orar e repreender a ação do mal. Nós não precisamos ter medo do mal. Mais alguém quer compartilhar alguma coisa nesse sentido? Cauana. Eu vi há um tempo atrás vídeos na internet e tal, de algumas vezes Deus coloca situações na nossa vida que nos fazem entender e compreender que aquilo tem um propósito, seja bom ou ruim. Né? Então ele coloca coisas, coloca às vezes notícias por aí, coloca às vezes coisas ruins, crimes, entre outras coisas que ele usa por aí para tentar nos atingir. E eu vi um vídeo no TikTok que a mulher, ela tinha um filho e o filho nasceu excepcional. E aí ela ficou revoltada e ela parou de acreditar em Deus porque o filho dela nasceu excepcional. Mas não era esse o propósito de Deus, com certeza. O propósito de Deus era outra coisa, para falar sobre a vida dela. Mas a interpretação que ela teve foi totalmente oposta. E por isso ela deixou de acreditar que Deus existe, que Deus é um cara de amor e tudo mais, porque o filho dela nasceu daquela forma. E ela não entende. E hoje o filho dela já é adulto, né, tem 20 e poucos anos e continua cada vez mais necessitando de cuidados. E ela se revoltou dessa forma, falou umas bestagens lá e ficou dessa forma revoltada porque ela não entendeu, não compreendeu muitas das vezes, né, o propósito que Deus tem para falar com a gente, né? Verdade, né? Precisamos entender esse propósito, precisamos entender por que Deus nos permite as coisas. E não podemos também fazer o que algumas pessoas, infelizmente, fazem, principalmente as igrejas mais pentecostais, que colocam tudo na conta do diabo, né? Como se tudo fosse o diabo que estivesse fazendo diretamente. Embora nós sabemos que todas as coisas más, indiretamente, são produzidas pelo diabo, nem sempre o diabo está diretamente envolvido com isso, né? Então a gente precisa ter sabedoria um pouco em como colocar a nossa vida nesse sentido. Mais alguma colaboração, queridos? Então nós vamos deixar a vitória contundente de Elias para a semana que vem, para o irmão que vai dar aula semana que vem, vai poder então falar sobre como terminou essa história do encontro de Elias e dos profetas de Baal lá no Monte Carmelo, como que Deus honrou o seu servo naquele lugar. Vamos orar agradecendo pelo que recebemos do Senhor nesta manhã, pedindo que Ele continue nos guiando.
Queridos irmãos, eu sei que não é fácil, a nossa cabeça dói um pouquinho quando a gente estuda assim, né? De forma mais indutiva, mas eu acho que nós aprendemos muito mais. Desde que me converti, eu aprendi sempre a ler a Bíblia fazendo perguntas para a Bíblia. Nós precisamos ler e perguntar para que a Bíblia entre dentro de nós. Então, estou tentando levar os irmãos a isso. É muito mais fácil para mim, ou para qualquer professor, a gente ficar falando aqui e você ouvindo aí. Mas eu acredito que o aproveitamento é menor. É bom quando você força a sua mente para pensar, o que será que passou na cabeça de Elias? O que será que Acabe estava pensando? Quando você força a sua cabeça, nasce coisas novas. Então, o meu desafio a você é que você participe mesmo, se preocupe mesmo em entender o que a Bíblia está falando. Amém? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra que veio aos nossos corações esta manhã. Muito obrigado, Deus, porque através da vida do profeta Elias, o Senhor nos motiva a sermos crentes corajosos. Pessoas que creem não apenas na teologia do Senhor, não apenas na igreja do Senhor, mas que creem que o Senhor está vivo e atuante em nosso meio e em nosso coração. Muito obrigado, Senhor, porque vendo as histórias de Elias, nós vemos como que o teu servo se comporta diante das adversidades, diante dos tempos difíceis, diante da manifestação do mal. E nós queremos pedir, Deus, que o Senhor nos dê coragem como igreja. O mundo está perdido, morto, no maligno. O inimigo de nossas almas tem perturbado tantas pessoas, tem invadido tantos lares, tem acabado com tantas famílias, tem destruído tantas vidas. Então nos ajuda, Deus, a sermos Elias para este tempo, anunciando que o nosso Deus é o único que responde verdadeiramente, que o poder do mal só atua onde o Espírito do Senhor não está. Nos ajuda, Deus, a crermos que o poder do Senhor habita em nós para pregar a salvação, a libertação daqueles que estão oprimidos. E faz com que em nossos corações haja fé verdadeira para crer do que o Senhor pode fazer na vida das pessoas com quem compartilhamos o teu evangelho, na vida dos nossos amigos, dos nossos familiares. Nos dá, Deus, a capacidade de crer que assim como o Senhor respondia nos dias de Elias, o Senhor ainda responde hoje, mostrando a tua glória sobre a vida dos homens pecadores. Nós queremos pedir que o Senhor nos abençoe na continuidade desse estudo, que sejam tempos especiais na presença do Senhor nosso Deus. Nós oramos assim, no nome de Jesus.